ver o horário aqui, senão... Obrigado, meu amado. Missionário Júnior, obrigado. Esse é o Missionário Júnior, para quem não conhece. Logo, logo nós iremos enviá-lo para o Afeganistão. Estamos aguardando alguma companhia que queira fazer o voo para lá, para poder mandá-lo. Porque é difícil. O pessoal gosta de ir para a Europa, Disney, né? Tem um monte de missionário na Disney. O amado irmão aqui também que vive fazendo missões aí para o Senhor, fazendo a obra do Senhor pelo mundo aí, sabe muito bem que os missionários gostam muito de ir nos países onde está tudo tranquilo, né? Não vejo ninguém comprando passagem para a Síria, para o Iraque, né? É difícil a gente ver as pessoas hoje se dispondo a ir em lugares tão tranquilos, né? Querem comprar a passagem e ir aqui para o Rio de Janeiro, que está num caos tão grande quanto esses países. Porque esses países, pelo menos, eles tiveram a hombridade de declarar guerra aberta. No Rio de Janeiro, eles estão mascarando ainda aquela guerra que todo mundo sabe que tem centenas de pessoas perdendo suas vidas aí todos os dias e o governo fica escondendo, porque afinal o nosso país é conhecido como o país do carnaval e do futebol, né? Não o país da guerra e da violência. Mas eu tenho certeza que Deus tem levantado também muitos homens e mulheres que amam a obra dele. E quem ama a obra do Senhor e vive para o Senhor, não se preocupa para onde vai. Se preocupa apenas em ir e fazer a vontade de Deus. Então, eu brinco com o meu amado ali, mas é uma realidade. A gente sabe muito bem que o Senhor nos ensinou a nós orarmos para que venha mais trabalhadores, porque tem faltado muito trabalhador. E Ele está voltando, e Ele está mostrando para todos, para toda a humanidade, os sinais daquilo que está acontecendo para a sua vinda. Então isso é um motivo da Igreja de Cristo se alegrar, porque o Senhor está voltando. Eu fico preocupado às vezes que esses temas, a volta de Cristo, o arrebatamento, salvação, não causa tanta emoção e tanta alegria no coração das pessoas. Eu me lembro, eu até tive falando em Campinas, domingo passado, que eu era uma manteiga derretida no começo da minha conversão. Sempre quando eu via alguém, eu sempre costumo sentar lá atrás. Se você me vê um dia sentado nas cadeiras aí, eu estou sempre lá no fundo, lá encostado lá atrás. E quando eu vi uma pessoa levantando a mão, entregando a sua vida a Cristo, eu já começava a chorar. Porque eu me lembrava no dia que eu tomei essa decisão. Mas aí o tempo vai passando, 15 longos anos se passaram, e parece que não há mais aquela alegria, sabe? Aquela emoção do Espírito, quando nós não estamos na presença do Senhor. Se você está passando por um momento de repente assim, convido você a abrir o seu coração para a palavra de Deus. Não somente para o que é dito hoje, mas para o que está sendo dito na igreja do Senhor, pelos homens e mulheres que têm ministrado a palavra do Senhor. Eu convido você a entregar o seu coração totalmente, sem reservas, a esse Deus que é muito maior do que nós imaginamos. E é sobre isso que eu vim falar essa noite. O tema dessa noite é: quem eu sou? Eu estava semana passada meditando e pensando, e dentro de mim senti um vazio. E pensando nesses esfriamentos que acontecem de tempos em tempos na vida daqueles que estão nos caminhos do Senhor. E isso, às vezes, vem à porta e bate, querendo entrar em nosso coração também. Não vá pensando que, como a palavra de Deus disse mesmo, ninguém é diferente de ninguém. Todos os homens e mulheres são iguais debaixo da terra. Todos nós sofremos as mesmas tentações, temos as mesmas dificuldades, as dores muitas vezes são similares, porque nós somos seres humanos. Nós estamos nesse corpo, e esse corpo, ele se fragiliza a cada dia. Mas nós temos um Deus que tem vivificado o nosso espírito
para que nós possamos estar com Ele firmes até o final da nossa carreira. Então eu estava pensando essa semana em como, o que é Deus para mim, se Ele continua sendo o mesmo Deus para mim como era na minha conversão, como era naquilo que a Bíblia fala no primeiro amor. E eu fiquei pensando, porque eu conheço a minha vida, você conhece a sua vida, e eu sou meio autorreflexivo, assim, às vezes eu fico pensando comigo mesmo, as minhas filhas pensam que eu sou doido, algumas já têm certeza, mas às vezes eu fico pensando, Deus, será que eu enxergo o Senhor como o Senhor é? E aí eu vi um versículo dentro de uma mensagem num vídeo, e aquilo me chamou a atenção, e eu fui lá ver o vídeo, assisti o vídeo e vi esse texto, e fui ao texto, que é justamente esse versículo que nós lemos, que Paulo fala sobre esse Deus, e aí eu comecei a ler, a analisar esse livro de Efésios, que é uma carta tão singular para nós, gentios. Eu não sei se é comum para você, mas eu e você, nós somos gentios. Você sabe o que significa ser gentil? Não é uma pessoa que é gentil, que é, tudo bem, fica à vontade, puxa a cadeira para a esposa, bota a comida para a esposa no prato. Não é essa gentileza. Gentil é aquele que não é natural de Israel, é aquele que não nasceu, que não tem a linhagem israelita. E essa carta em Efésios, Paulo fala sobre esse contexto. Porque Paulo é conhecido pelas Escrituras como o apóstolo do gentio. Aquele que foi separado e ungido pelo Espírito Santo para falar o Evangelho àqueles que não eram naturais de Israel. Bem, como todos sabem aqui, eu vou fazer um resuminho bem rápido de como é a criação da igreja, partindo de Cristo, quando Cristo construiu, formou a igreja, trazendo os apóstolos, os discípulos, e depois ele tendo ido embora, ascendido ao céu, os apóstolos continuaram, mas tudo isso está dentro de um contexto judaico. Os apóstolos, Jesus, todos eles estavam dentro desse contexto. E eles tinham uma barreira, porque o povo de Israel, já desde os primórdios, o povo de Israel acredita até hoje que o Deus de Israel só tem eles como povo. Ou eles são a cereja do bolo. Eles estão acima de todos, porque o próprio Deus disse que Deus era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como todo mundo conhece essa história. Então, eles criaram essa imagem e eles endeusaram isso. E aí quando veio o Evangelho, Cristo trazendo essa mensagem das boas novas de Deus, ele começou a reverter essa ideia e começou a abrir. Cristo no seu ministério não teve tanto alcance, porque o ministério de Cristo foi curto, e que Jesus era uma pessoa que era muito atarefado, e a preocupação principal de Cristo era, primeiro, trazer a salvação à humanidade. Esse era o propósito do envio de Cristo. E segundo, constituir o corpo dele que ficaria na terra, levando adiante o trabalho que ele iniciou. Quando ele saiu da terra, os apóstolos começaram, e nós vemos todas essas narrativas no livro de Atos, que Atos começa ali dando toda a instrução de como foi feita e como foi criada a igreja. Mas quando Paulo entra na história e se torna um apóstolo, Deus chama Paulo no seu particular e fala: você vai levar esse evangelho aos gentios, aqueles que os judeus não querem alcançar. E aí nós vemos no livro de Efésios, no capítulo 2, ele fala sobre um tema que é muito comum a todos nós. Eu não vou ler, só vou dar uma pincelada aqui no início, sobre a salvação e a graça.
nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, explicando tudo isso e chegando num contexto em que os gentios iriam ser inseridos no reino de Deus. E ele fala no primeiro versículo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos nossos desejos, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, Paulo começa a dizer nesse capítulo, lembrando-vos que nós também éramos desobedientes. Ele falando isso para os judeus e para os gentios, nós éramos desobedientes. Mas aí veio a época da graça. Deus trouxe com Cristo a graça, que é uma coisa que até hoje é incompreensiva para muitas pessoas. Essa questão de graça, o que é a graça de Deus? E aí ele trouxe essa revelação e começou a dizer: nós todos estávamos perdidos, andávamos segundo o curso desse mundo. E aí veio Cristo, trouxe as boas novas, trouxe o evangelho da salvação, trouxe a solução para os nossos pecados. E ele começa falando: e aí nós que andávamos segundo a carne tivemos uma oportunidade de não andarmos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E ele começa a adentrar e começa a falar sobre os gentios, que ele foi chamado claramente para levar o evangelho para aqueles que não eram naturais de Israel. E isso, para mim e para você, é muito interessante. Por isso que eu digo que o livro de Efésios é um livro muito peculiar à Igreja de Cristo. Por quê? Porque fala de mim e de você. Fala de uma relação mais direta do Deus que nós conhecemos hoje, de uma relação pessoal de Deus com toda a humanidade. Deus antes era visto pelo povo de Israel como Deus local. Ele só estava agindo ali porque era o propósito dele ali e as promessas dele estavam ali. E aí Paulo começa nesse capítulo 2 e entra para o capítulo 3 falando sobre o ministério da vocação dos gentios, começa falando sobre vários detalhes, e ele faz ali, como numa fase de encerramento, uma oração para os efésios. E ele diz assim no versículo 14: por causa disso... Aliás, vamos começar no versículo 14 para a gente entender um pouquinho mais. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, dessas tribulações, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou participantes com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no nosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações,
para todo sempre. Amém. Então Paulo começa a dizer para aqueles que estavam vendo esse trabalhar de Deus na vida do apóstolo Paulo, porque Paulo foi um dos homens que sofreu muito, que dirá talvez o apóstolo que mais sofreu por amor desse evangelho que você tem na mão hoje. Quando as pessoas começaram a ver, alguns começaram a desfalecer e começaram a pensar, a refletir que Paulo estava sofrendo, mas Paulo falou assim: não tenha isso como problema, não tenha isso como um peso na sua vida, isso é glória para vocês. O que eu faço hoje, primeiro, eu fui chamado e tenho a plena certeza desse chamado na minha vida. Eu precisava levar o evangelho aos gentios. E segundo, eu faço isso porque eu acredito nesse Deus. Enquanto eu estava pensando durante essa semana em se eu realmente compreendia quem era Deus, ou se realmente eu entendia um pouco do que era Deus, Deus começou a falar para mim: você não conhece nada mesmo de mim. Você ainda está bem longe de me conhecer. E aí aquilo começou a martelar no meu coração e eu comecei a pensar de que realmente Deus, como sempre, está certo. E que realmente eu não conheço nada de Deus. E aí isso me trouxe essa alegria como gentil. Isso me trouxe uma alegria. Que alegria? De não conhecer a Deus, isso. Me trouxe uma alegria, sabe por quê? Porque talvez eu estava criando um Deus para mim, que está muito longe de ser o Deus da Bíblia. Nós temos essa facilidade, meus irmãos. Nós muitas vezes criamos para nós certas realidades. É tanto que não sei quem foi que criou essa expressão, e nem que criou essa realidade, mas uma pessoa bem inteligente aí criou a realidade virtual. Uma realidade que, como o próprio nome diz, e para mim é meio contraditório, uma realidade virtual, porque uma coisa virtual acaba não existindo, né? Acaba sendo uma coisa assim que não tem vida, mas é uma realidade. E hoje é uma coisa que é vendida para todos e ninguém pensa: nós estamos hoje na era da realidade virtual. E nós, cristãos, em 2017, podemos estar inseridos também em uma realidade virtual no reino de Deus. Acreditando que Deus é algo que eu já compreendo, sendo que Ele não é. Deus não é algo que nós possamos compreender. Deus, vou repetir, Ele não é algo que nós possamos compreender. Sabe por quê? Porque se um dia Deus couber na nossa compreensão, Ele deixa de ser Deus. Quando nós conseguimos compreender a Deus, Ele deixa de ser Deus para nós. Mas como assim? E o que tem a ver esse texto com isso que você está dizendo? Justamente esse versículo 20, que é a chave desse capítulo, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, na minha Bíblia está grifado toda essas palavras, essas três palavras. Tudo não está no contexto, mas muito mais abundantemente. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, mas quando eu olhei para esse texto e vi essa expressão, tudo muito mais abundantemente, foi que caiu a ficha. Foi que aí eu pensei comigo e falei: realmente eu não conheço a Deus. E antes que você fique muito espantado, eu quero te dizer que isso é muito bom para a gente. Sabe por quê? Porque nós vamos começar a enxergar Deus um pouco mais próximo do que Ele é.
E isso para os filhos é muito bom. É mais ou menos assim. Um filho foi abandonado pelo pai ou pela mãe e ele cresce e vive a vida toda. E um dia os pais adotivos chegam para ele e falam assim: olha, eu preciso te revelar um segredo. Você não é nosso filho de sangue, você é nosso filho adotivo. Nós te amamos, cuidamos de você, mas você tem um pai e uma mãe que você não conhece. E aí aquilo gera no coração do filho o quê? Uma curiosidade, uma vontade de conhecer quem é os pais que colocaram ele no mundo. E ele começa com aquela angústia, e começa a procurar informações. E vai onde morava, e procura os vizinhos, e procura saber da história, vai no cartório para saber qual é o novo registro, como era o primeiro registro, qual ela foi registrada. Ela começa a correr, e de repente começa a ter informações. Aí encontra um tio, encontra um primo, e aí começa a encontrar: seu pai não mora mais aqui, seu pai está morando no Nordeste. Aí ele pega um avião e vai até o Nordeste. Parece muito com as histórias que acontecem naqueles programas de domingo, né? Os pais começam a encontrar. Eu vi uma história dessa, muito triste. Até nós aqui, alguns irmãos aqui, acho que o Valdinei, que eu me lembro, o Valdinei, tem outros irmãos aqui que foram fazer parte. Não sei se ele se lembra de quando nós fomos lá no leprosário. Quando nós fomos fazer um trabalho no leprosário, há muito, muito tempo atrás, nós fizemos uma visita, organizamos um café e fomos lá, ficamos um período lá à tarde, conhecer o leprosário que é ali perto de Sorocaba. Era ali perto de Sorocaba, né? Ali naquela região ali, não sei bem qual é o nome da cidade, mas ali próximo que eu me lembro. E nós fomos todos lá e é uma realidade muito triste. Não sei se você já entrou num lugar desse. É um lugar muito bom para a gente visitar de vez em quando. Eu acho que é Itu. É Itu? É em Salto. Foi? É Itu? Tem alguns, né? O que a gente foi... Salto de Itu? Eu falei Itu, Salto, eu pensei que era duas coisas. É a mesma coisa? Não me confunda, por favor. Eu tinha esquecido. É por ali, para aquela região assim. Mas quando nós entramos lá, nós vimos a realidade das pessoas. Todo mundo sabe que um leprosário cuida de pessoas que têm lepra, né? Ou leishmaniose? Leishmaniose, é isso? Leishmaniose. Hanseníase. Leishmaniose. Eu ia falar leptospirose já. Não vai me enrolar. Vou até beber água, que essa última palavra aqui me engasgou. Essa é a hanseníase, mesmo, que foi mudado o nome, mas antes era conhecido como lepra mesmo, né? Então, eu vi uma reportagem, eles falando sobre a história dos leprosários no Brasil, e é uma história terrível, para não dizer uma história macabra. Eu estava contando para minha esposa que eu vi um menino, ele contando, já um senhor de idade, né, contando que lá na região, eles quando começou essa infestação, né, essa infestação da lepra no Brasil, eles criaram esses leprosários e tiravam as pessoas à força das suas famílias. E esse menino, esse senhor, que já estava com quase 80 anos, ele em lágrimas, contando como foi o dia que ele saiu da casa dele. Ele tinha 10 anos, ele estava com uma mancha no joelho. Aí levaram ele para casa, para o médico, e aí o médico olhou e falou: é lepra. E ele não pôde nem em casa se despedir dos pais. Ele foi arrancado e foi levado e ficava... Antigamente, né, era tipo uma prisão mesmo, não podia sair. Depois de uns anos, 90 para frente, parece que o governo abriu para que aqueles que já estavam curados, nem quem estava curado não podia sair. Era um caso terrível. E estava contando justamente a história de 4 irmãos, que, olha que engraçado, eram 3 meninas e um menino. Eles foram levados, a mãe teve eles lá, eles, assim que nascia, era separado da mãe, não era amamentado, não era nada. Acabava de nascer, se a mãe fosse leprosa, o pai arrancava e levava para um orfanato. Eles ficavam lá. E aí, interessante, como a vida e como Deus é um arquiteto maravilhoso. Interessante que as 3 meninas e o menino ficaram no mesmo orfanato. Só que eles não se conheciam, é claro, eles eram bebezinhos quando chegaram lá. E cada um ficou lá. Interessante que 2 delas se tornaram grandes amigas.
duas se tornaram grandes amigas. E foram amigas até sair de lá. Uma era também, estava no meio lá do grupo, mas não era grande amiga, mas tinha uma afeição. E o menino elas nunca conheceram. Tempos depois, uma delas foi para uma família rica, se formou, e um dia, como eu havia dito, os pais chegaram para ela e falaram: você não é nossa filha, você é filha, e contou toda a história. E ela foi no leprosário e começou a pesquisar, e encontrou as duas irmãs, para surpresa dela, né, para alegria, e depois ela encontrou no final o irmão mais velho. Já aí com 70 e poucos anos, eles se encontraram. Então Deus, quando Deus começou a mostrar para Israel que o evangelho era as boas novas, a saída daquela identidade que o povo de Israel tinha com Deus para um outro, para outras pessoas, aquilo ali começou a assustar eles. E aí o apóstolo Paulo, como eu disse, entra em cena e começa a fazer todo esse trabalho. Deus começa a levar ele por todo o mundo habitado ali na circunvizinha de Israel, e começou a levar o evangelho, e ele começou a fazer isso. E essa obra, quando chegou nesse ponto, ele mostrou claramente no versículo 20 que Deus é muito maior do que nós pensamos. Quando eu e você estamos passando por uma situação difícil, por um momento na vida que nós não temos a ninguém a recorrer, a não ser Deus, nós temos uma imagem de Deus, não temos? Primeiro porque senão nós não nos achegaríamos até Ele, se nós não entendêssemos que Ele é alguém e que Ele pode nos ajudar. Só que eu quero essa noite dizer para você uma coisa: Ele está além daquilo que você imagina. E muito mais além do que você possa tentar imaginar. E é isso que Ele quer que a gente compreenda essa noite. De que por mais que eu me esforce, por mais que eu jejue, por mais que eu ore, por mais que eu leia as Escrituras, eu nunca vou conseguir compreender totalmente quem é esse Deus. Sabe por quê? Porque Ele não vai se mostrar justamente por isso. Porque Ele é muito maior do que nós imaginamos. E é por isso que Ele pode fazer muito mais abundantemente do que nós pensamos ou imaginamos. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes estou passando por um problema, eu começo a aconselhar a Deus. Deus, bem que você podia fazer assim, né? Eu acho que isso aqui dava para resolver desse jeito. Se o Senhor, olha, eu estou com essa dívida, mas se o Senhor me desse um jeito de fazer isso, aquilo, outro, dava para me pagar. Eu não sei se de repente você começa a traçar no seu inconsciente essas estratégias. Olha, Deus, bem que Deus, né, podia me escutar, né? Bem que Ele poderia sair lá do alto e sublime trono e sentar aqui do meu lado para a gente bater um papo assim, e eu falar para Ele: Deus, não dá para fazer desse jeito assim, mas eu vi que o Senhor está fazendo desse jeito. Não, está maravilhoso, não quero reclamar nada, está ótimo. Mas e se fizesse desse jeito? Já pensou? Já parou para pensar? Você já sentiu esse desejo de dar conselhos para Deus? A gente costuma fazer isso, o cristão costuma fazer isso, sabia? Ele começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a sentir uns arrepios, não vai no médico, ele pensa que é alguma coisa no espírito, na verdade é febre, né? Porque eu falei para o Alexandre outro dia, o Alexandre está querendo me demitir porque não está entendendo muitas vezes as coisas que eu falo. Eu falei: Alexandre, tem uma diferença. Eu comecei a perceber que tem uma diferença. Tem até uma luz aqui na frente. Assim. Comecei a perceber que tem uma diferença entre fé e febre. E o que as pessoas muitas vezes sentem na igreja e que querem sentir é febre e não fé. Porque elas querem se arrepiar, elas querem começar a tremer, sabe? Elas querem escorrer o suor no rosto. Eu acho que ela não está querendo ter... acho que ela está pedindo para Deus só um pedaço da palavra. Ela quer febre, não fé. Porque a fé, ela não traz esses arrepios, esses calafrios, essas dores de barriga. Não traz isso. A fé é algo que vem em nós e nós sentimos com consciência, sem emoção. É por isso que eu falo muitas vezes para as pessoas: não se emocionem. Você pode chorar, claro, todo mundo pode chorar. Mas não fiquem se emocionando e crendo que isso é
somente um agir de Deus, é claro. E quando a gente está na presença de Deus, a gente sente aquela... Sabe, você sabe muito bem, eu não vou poder explicar, eu só posso explicar aquilo que eu sinto. Quando você sente que Deus está falando com você, você se cala. Você fica com aquele nó na garganta. Que nem o primeiro encontro, sabe? Aquele primeiro encontro daquela menina ou aquele rapaz tão desejado, grande amor na sua vida. Quando vai ter o primeiro encontro, a mão fica suada, você não sabe o que falar, aí você decora algumas coisas para falar. Um dia eu fiz um papelão. Eu era apaixonado por uma menina, não essa menina que está aqui hoje, era outra. Eu não conhecia ela ainda. E essa menina, eu pegava um ônibus com ela, ela começou a me dar bola. E aí um dia eu marquei onde ela descia e eu vi que ela trabalhava com a mãe dela lá num lugar. E aí um dia, mais ou menos o tempo estava assim, ó, por isso que eu gosto muito do tempo assim. Me lembra muito, eu era muito romântico, eu era tipo um Dom Juan, só que numa escala de pobreza muito grande. Eu só tinha uma roupa nova, que era que eu usava para ir para as festas, e eu só tinha um dinheirinho, um trocadinho. Eu falei assim, já sei, vou comprar uma flor para ela. Aí eu vou, era um domingo, eu acho, um sábado, um domingo, eu estava em casa sem fazer nada. Eu falei assim, já sei, eu vou pegar, vou até lá, vou dar uma flor para ela. Vai ser um choque, né? Acho que ela vai se apaixonar na mesma hora. Não vou precisar nem falar nada, eu vou chegar assim, dar a flor para ela. Falei, é para você. Aí eu saí de casa. Como eu só tinha dinheiro para comprar a flor, não tinha dinheiro para pagar o ônibus, eu fui de pé. Era alguns quilômetros da minha casa, eu fui andando e pensando e decorando o que eu ia falar. Cheguei lá, comprei, passei na floricultura que tinha na avenida, na Queiroz Filho, que eu acho que ainda tem aquela floricultura, e eu comprei aquela flor. E eu falei, pronto, agora eu vou dar para ela. E ela trabalhava numa rotatória que tem lá. E é um pouco movimentado, tudo, e ela trabalhava, acho que a mãe dela era dona de um bar lá, tudo. Eu não estava interessado na pinga, não. Estava interessado nela, né? Mas ela era dona de um bar, aí eu comecei a chegar. Quando eu chegava na esquina, me dava aquele medo, aí eu voltava para trás. Aí dava outra volta na quadra, pensando em tudo aquilo que eu ia fazer. Para encurtar a história, ela casou com outro, hoje está feliz, eu estou casado com outro, graças a Deus estou feliz. Porque se eu dependesse da minha coragem e ela dependesse da minha rosa, a gente estava solteiro até hoje. Porque eu não consegui chegar até ela. Então, esses arrepios, essas coisas, a gente tem que ter certo cuidado com isso. Mas quando a gente sente que é Deus que está colocando isso na nossa vida, é muito bom. Deus, Ele é abundantemente maior do que a gente sente Ele. E por que Ele está dizendo isso para você? Porque Ele quer que você saiba que Ele quer que você continue insistindo em compreender Ele. Como eu disse na pregação do filho pródigo, aquela mensagem não é sobre um filho, nem sobre uma ovelha, nem sobre uma moeda. É sobre um pai. É um pai que tem gritado insistentemente que Ele te ama. E essa noite Ele quer te falar que você tem que compreender que Ele é abundantemente maior do que você já imaginou que Ele seja. Na Bíblia, quando nós vemos referências sobre a grandeza de Deus, que a terra é o estrado dos pés, e Ele se senta nas estrelas, e Ele vagueia pelas nuvens, isso aí é uma poesia. Isso é uma forma alegórica para que a gente tente compreender algo que é incompreensível. Hoje, nós temos doutores em Deus, pessoas são PhDs em divindade. Outro dia um homem estava no YouTube lá, já tinha feito tanta faculdade, ele conhece mais Deus do que o próprio Deus se conhece. E ele tem se você conversa, ele tem todos os detalhes de como é Deus. Eu acho que se ele fosse um pintor, ele conseguiria pintar Deus direitinho como Deus é no céu. Nós não entendemos nada sobre Deus ainda. Nós não vamos conseguir, nunca, dentro da nossa capacidade natural, compreender a Deus. Foi por isso que nós conseguimos um auxiliador, chamado Espírito Santo, para tentar transmitir um pouquinho de quem é esse Pai. Para que eu e você pudéssemos ter a certeza
de que nós estamos indo no rumo certo. Volta um pouquinho aí no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Olha aqui o apóstolo Filipe, o evangelista Filipe, olha o que ele disse acerca dessa questão. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8, diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Essa indagação de Filipe é a indagação de todo homem. Mostra-nos o Pai. Sabe aquele pai que me adotou? Eu quero conhecer. Mostra-nos, Senhor. Esse questionamento, ele não é um questionamento egoísta. Ele é um questionamento de filho. Um questionamento de quem quer conhecer o Pai. E aí no versículo 9, Jesus joga um balde de água fria nele e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Jesus falou para ele assim: ó, Filipe, eu não tenho como te mostrar o Pai. A única coisa que você vai conseguir compreender é quem eu sou. Eu sou. Por isso que Jesus usou essa expressão, eu sou, dentro da sua própria história. Mas quando Jesus falou para ele assim: eu estou há tanto tempo com você, Filipe, e você quer conhecer o Pai? Olhe para mim, tente compreender quem eu sou, e você vai compreender um pouco quem é o Pai. No livro de Êxodo, capítulo 3, lá no começo da Bíblia, o segundo livro, capítulo 3, versículo 14. Essa história é bem conhecida quando Deus fala com Moisés e começa a dar a ele a obrigação e a ordenança dele ir até o Egito e tirar o seu povo. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quando Moisés foi chamado por Deus e recebeu essa tarefa, ele ficou preocupado. Lembre, Moisés era da linhagem, mas Moisés não conhecia a Deus, porque ele saiu do seio da mãe ainda bebê, como nós conhecemos na história. Ele foi colocado no rio e a filha de Faraó pegou e cuidou dele. Então Moisés criou crendo nos deuses do Egito. Não sei quem é que mandava naquela época lá, Artemis, sei lá quem estava naquele momento. E essa era a referência de Deus. Quando Moisés, sentindo no coração que estava no lugar errado, cometeu aquele crime e saiu, Deus o encontrou e falou: eu sou Deus. E aí Moisés chegou para ele e falou assim: bem, se o senhor está falando para mim ir lá, eu vou. Só que tem um problema. Quem é que eu vou chegar e falar: ó, me mandaram aqui, quem é? E aí Deus falou para ele: eu sou. Esse verbo sou, ou ser, como é no original, esse eu sou, dentro das Escrituras, é a primeira referência que nós temos do nome de Deus, daquilo que era compreendido da organização da qual o povo de Israel, os hebreus, se referiam a Deus. Isso não era uma expressão comum. É tanto que quando Cristo começou a se referenciar como eu sou, ele foi
totalmente desprezado, e eles pediram a cabeça de Jesus, porque jamais alguém poderia chegar e falar assim: eu sou. Para nós, no Ocidente, eu costumo sempre falar essa questão, tem uma diferença muito grande das interpretações do Oriente para o Ocidente. Para nós é apenas uma palavra: eu sou. Querendo dizer, eu sou Alcides, eu sou professor, eu sou aquilo, aquilo outro. É uma colocação para algo que nós vamos colocar, para um adjetivo que nós vamos acrescentar. Mas para o povo de Israel, não. Para o povo de Israel, isso aqui era muito sério. E por que esse texto está ligado àquilo que Paulo estava dizendo? Porque quando Moisés questiona Deus, Deus só fala para ele o seguinte: a única coisa que você, primeiro Moisés, precisa entender de mim, e que o povo ao qual eu vou tirar do Egito com mão forte precisa entender de mim, é que eu sou. Isso tem um peso muito grande no mundo espiritual. Porque quando isso foi ecoado por Cristo, todos os principados e potestades entenderam que quem estava ali não era apenas um homem. Quem estava ali não era apenas um nazareno ou mais um louco, como muitos haviam entrado na história e desaparecido, querendo ser um grande mártir ou um grande revolucionário. Quem estava ali era o próprio Deus. Esse Deus que hoje eu e você insistimos em servir, Ele é muito mais poderoso para fazer aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Eu digo isso porque eu acredito, meu irmão, que como no meu coração, às vezes sobe no coração de algumas pessoas, e isso eu tinha meditado nesses últimos dias, que às vezes pode ser o motivo de muitas pessoas se afastarem de Deus, delas não compreenderem todo o poder desse Deus. Às vezes você está passando por um problema, como eu, como qualquer pessoa dessa humanidade. Você não é o único privilegiado que tem problemas nessa terra. Praticamente 8 bilhões de pessoas têm problemas nessa terra. Ricos e pobres, pretos ou brancos, todo mundo tem um problema. Mas quando a gente encara um problema que a gente não consegue vencer, nós vamos atrás de quem pode nos ajudar. E para nós, deveria ser o primeiro passo ir em direção a esse Deus e pedir a Ele ajuda. Mas como? Eu vejo que muitas vezes a gente ora pela vida de uma pessoa e ela não é curada. A gente ora pela vida de uma pessoa e ela não é abençoada. Eu jejuo, eu me consagro e nada acontece na minha vida. Quer dizer, acontece o contrário. Tudo aquilo que eu espero parece que vem em dobro, mas só que do lado negativo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que parece que quer brincar com as nossas vidas? Eu quero dizer para você essa noite que se você passa por situações difíceis, é porque existe um propósito para isso. E esse Deus, como diz no capítulo 3, versículo 20, que é abundantemente maior e mais poderoso do que nós imaginamos, é para que você compreenda que Ele é maior do que tudo aquilo que você imagina dEle. Talvez você esteja passando por uma enfermidade, como eu estou passando por uma enfermidade, e estou esperando em Deus uma cura. Mas se Ele não curar, Ele é abundantemente maior do que eu imagino. Sabe por quê? Porque eu imagino que Ele só tem poder para me curar. Eu imagino que o poder dEle um dia vai ser derramado sobre a minha vida e vai me trazer a cura. Mas Ele é muito maior do que isso. E Ele tem insistido dentro da história para que o homem compreenda, para que eu e você compreenda essa noite, que Ele é muito, muito mais elevado do que os nossos pensamentos. Se você pensa em coisas boas para a sua vida,
Ele está muito além do que ele está pensando para a sua vida. Você quer uma prova disso? Eu vou te dar uma prova disso. A sua salvação. A Bíblia diz que não existe dinheiro ou tesouro no mundo que possa comprar uma alma. Resolva hoje todos os problemas da sua vida. Sem Cristo, você está perdido. Agora, quando Cristo resolve o problema que o homem não poderia resolver, o resto é tudo paliativo. Se eu tenho dinheiro, eu continuo. Se eu não tenho dinheiro, eu continuo. O importante é que eu sei que existe um Deus que está por detrás dessa história e me conheceu antes mesmo de eu existir. Sabe o problema que você está passando hoje, nesse exato momento, no dia 20 de agosto de 2017? Ele já tinha visto antes de você nascer. Ele já sabia de tudo. É por isso que ele é Deus. Isaías 64. Isaías capítulo 64. Esse texto, eu gosto muito dele. Se você ler esse capítulo 64, ele se parece um pouco com aquele texto de Efésios. Mas eu quero um versículo, o versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Você sabe quando Deus vai trabalhar ao seu favor? A partir do momento que você esperar nele. Enquanto você continuar à frente de Deus, trabalhando à frente de Deus para a solução daquilo que você tem hoje como problema, ele continua parado. Mas a partir do momento que você para e espera nele, a palavra de Deus diz que ele começa a trabalhar. Sabe por quê? Porque ele é muito mais e abundantemente, ele é maior do que nós esperamos ou que nós pensamos. Quando a Bíblia fala que antes da palavra subir à nossa boca, ele já conhece os nossos pensamentos. Sabe por quê? Porque ele é abundantemente maior do que nós imaginamos. E ele precisa que você acredite nisso. Porque se você não acreditar nisso, ele vai continuar sendo o que ele é. Porque ele não pode se diminuir, nem deixar de existir. Antes de tudo existir, ele era, diz a palavra do Senhor. E é por isso que ele é Deus e continuará sendo Deus, e passará gerações e gerações, e ele continuará sendo o mesmo Deus. E pessoas como eu e como você, iremos ouvir essa palavra que nós ouvimos hoje, iremos ler esses livros que foram organizados por ele, para que nós venhamos a compreender que ele continua sendo abundantemente maior do que nós acreditamos. Talvez para você ele já tenha chegado no limite. Ele não consegue mais fazer nada por você. Você já pensou em algum momento em que de repente ele não pode mais fazer nada por você? Ou que ninguém mais pode fazer nada por você? Ou você já recebeu essa notícia? Isso já aconteceu comigo. Há um pouco mais de 13 anos atrás, minha esposa estava entrando numa maternidade para ter a nossa primeira filha. Ela nasceu prematura, mas estava tudo bem com ela. Ela foi para o berçário.
E algo me dizia que eu não poderia ir para casa. E eu falei para ela, eu vou te levar em casa, eu vou voltar, eu vou ficar aqui no hospital. Eu trabalhei lá, eu conhecia bastante gente, eu tinha ainda alguns amigos. E eu falei, eu quero ficar aqui. E aí ela, como trabalha na área da saúde, conhecia o pessoal do berçário, tentou me convencer, e as meninas tentaram me convencer. Vai para casa, vai descansar, tá tudo bem, a Jordana tá ótima. Nasceu prematura, mas daqui a 3 dias ela tá em casa. Mas eu sabia, eu queria ficar com ela. Só que aí eu fui para casa. Quando foi de madrugada, o telefone tocou, pediu pra gente voltar para o hospital. A Jordana estava subindo para UTI. E aí foi um choque pra gente. E aí, naquela noite eu falei para Ionara, eu vou te levar em casa, eu vou ficar aqui no hospital. Não podia ficar dentro da UTI, eu ficava lá embaixo na recepção. E naquela noite eu estava conversando com uns colegas meus de trabalho, antigos colegas de trabalho, e apareceu uma moça da enfermagem que estava cuidando da Jordana. Sandra, né, era o nome dela. Márcia. Ela era uma moça temente a Deus. E eu conversando com ela, me explicando, poxa, Jordana, né, eu estava tão bem, tal. E ela falou assim, mas eu quero falar uma coisa que eu sei que você e a Ionara vão me entender. Naquela noite que vocês foram embora, eu estava cuidando de 2 crianças na incubadora. A Jordana e um menino. E elas, né, todo trabalho tem o grau de responsabilidade, né? Então elas têm lá, elas sabem na rotina delas o que é mais urgente e o que é menos urgente. Então, era horário da criança tomar o leite, o menino já estava chorando. E a Jordana não, a Jordana estava tranquilinha, como ela sempre foi. Desde que ela nasceu, ela é tranquilinha. Ela estava deitadinha lá, ela só precisava trocar a fraldinha dela, só isso. Aí ela pensou com ela me falando, ela pensou, eu vou lá fora, no lactário, pegar o leite do bebê e volto. Dou o leite para o menino e depois eu troco a Jordana. E lá houve muitas mudanças, mas eu me lembro até hoje, havia uma divisória com uns vidros e uma porta onde as crianças que estavam nas incubadoras ficavam dentro. E ela disse que quando ela pensou nisso, ela falou, então já vou fazer. Ela saiu, quando ela chegou na porta, ela escutou uma voz dizendo, volta e vê a Jordana. Aí ela, era de madrugada, 2 e 3 horas da manhã, as outras colegas já estavam tudo dormindo, só ela que parece que estava acordada. Aí ela ficou pensando, será que alguém falou comigo? Aí ela voltou, estava tudo normal, ela foi fazer o que ela tinha proposto. Quando ela chegou na porta pela 2ª vez, a mesma voz falou para ela assim, volta e vai ver a Jordana. Aí ela começou a ficar preocupada, ela começou a procurar se tinha alguém lá dentro que tinha falado com ela. Aí ela falou assim, isso deve ser coisa da minha cabeça. Quando ela foi a 3ª vez à porta, a voz falou novamente, volta e vai ver a Jordana. Ela me contou que a incubadora da Jordana, a Jordana estava de costas para ela quando ela entrava. Ela estava virada para outra parede. Quando ela deu a volta na incubadora para ver como é que estava a Jordana estava roxa. A Jordana estava saturando, tinha caído a saturação dela e ela estava entrando em apneia. É essa expressão, né? Quando acaba o oxigênio e a criança ali, com poucos minutos, ela já está em óbito. Ela falou assim para mim, Alcides, ela me conhecia, ela falou assim para mim, Alcides, ela chorando, eu também chorando, ela falou assim, Alcides, eu nunca tive tanta certeza que foi Deus que falou comigo. Sabe por quê? Porque esse intervalo até o leite e voltar, eu gastava em torno de 5 a 7 minutos. Se ele não tivesse falado, a Jordana estaria morta. Eu comecei a entender que Deus era muito maior do que eu entendia. Mas não bastou. Como um coração duro, eu não havia me convencido de quem é esse Deus que nós servimos. Passaram-se muitos dias, 1 mês e pouco, quase 2 meses, e a Jordana estava lá naquela UTI. Entrava e saía criança, ela não melhorava. Fazia transfusão e ela não melhorava. E um dia eu conversando com um médico
muito amigo, muito chegado a mim, que ele trabalhava no PS, quando eu trabalhava lá, um médico muito competente, era chefe da UTI. A gente já tinha feito de tudo e a Onara já estava desesperada. Eu confesso para os irmãos que eu já estava esperando receber a notícia do óbito da minha filha, porque ela não estava querendo sair de lá, ou alguém não estava querendo deixar ela sair. Um dia eu encontrei ele na visita, e ele falou: Alcides, eu não sei o que falar para você. A UTI do Hospital Brasil é uma das melhores UTIs de São Paulo. Tudo que nós podemos fazer, não somente por você e pela Ionara que nós conhecemos, mas nós já fizemos pela Jordana. Ele me levou até a porta da UTI. Quando ele abriu a porta, ele olhou para mim e falou assim: Alcides, se você acredita em Deus, é melhor você começar a rezar, porque eu acho que só Deus consegue tirar a Jordana daqui. Era por volta das 3:30 da tarde, mais ou menos. A UTI ficava numa esquina do hospital e haviam 2 corredores. O corredor que nós pegávamos para acesso, ele era um corredor comprido, onde havia várias janelas, e nós passávamos por outro bloco para pegar o elevador para ir embora. Quando ele trancou a porta da UTI, tudo escureceu. Foi como um entardecer, como uma nuvem muito escura que chega na frente do sol. Aquele corredor começou a ficar escuro, mas não era nuvem coisa nenhuma. Quando tudo se escureceu e eu saí de lá com aquele frio, sabendo que de repente era o último dia que eu tinha visto a minha filha, eu escutei uma voz falando bem no alto. A voz disse assim para mim: Alcides, você já ouviu tudo o que você precisava ouvir. Agora, ou você confia em mim, ou a Jordana não vai sair daqui. Sabe quem é que estava falando? Volta lá para esse texto tão maravilhoso. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Quando eu vi aqueles corredores se escurecendo e alguém falando comigo, era como se ele estivesse dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quando ele falou para mim assim: ou você confia, ou ela não vai embora. Eu falei para ele: Senhor, eu confio no Senhor. Eu saí de lá, fui para casa. Depois de 3 dias, eu estava descendo as escadas, que minha sogra morava ali na Santa Terezinha, uma casa que tinha lá no fundo. Eu estava descendo as escadas, a minha esposa, com a minha filha nos braços, vendo aquelas bexigas decorando, e o nome dela: seja bem-vinda, Jordana. Sabe por quê? Porque Ele é abundantemente maior do que nós imaginamos. Se você não acreditar nisso, Ele vai continuar sendo. Agora, se você acreditar nisso, você vai ter forças para ir até o fim. Ele não está prometendo que vai resolver todos os seus problemas essa noite. Eu só quero que você saiba de uma coisa: Ele é maior do que você imagina. E Ele está disposto e está do seu lado até o fim, até a consumação dos séculos, como Ele disse na sua palavra. Esse é o Deus, não somente de Abraão, Isaac e Jacó, mas esse é o Deus do Marcelino, é o Deus do Jubileu, é o Deus do Gabriel, é o Deus do Ney, do Gilson, de todos que estão aqui. Esse é o único Deus que pode fazer alguma coisa por mim e por você. Por isso que Ele precisa que você entenda, de uma vez por toda, que Ele está do seu lado. E que todas as tarefas, todas as pedras que estão no caminho, Ele vai te ajudar a passar por elas. Seria muito fácil vender um Deus que tira todas as pedras do caminho para que ele fique plano. Esse não é o Deus da Bíblia. Ele nos ajuda a superar cada uma. Mas vai chegar um dia uma barreira que você vai falar assim: eu não posso.
aí é onde é que Ele está. Ele vai estar no pé dessa barreira, te ajudando a subir e transpor essa barreira. Até o último dia, que você não tiver mais forças para se levantar da cama, que na sua consciência, no seu espírito, na sua alma, você souber que aquele dia é o último dia da sua vida, Ele estará ali com você. Quando alguém colocar o nosso corpo duro dentro de um caixão e nos levar até um buraco e descer a gente lá dentro e jogar a terra, ali Ele estará com a gente. Porque dali para frente não haverá mais dor, não haverá mais choro. Aí nós vamos começar a compreender um pouco desse Deus. Só assim, só perseverando até a morte, é que nós vamos conhecer esse Deus que está relatado aqui. Não se esqueça que a Bíblia é apenas um resumo de quem é Deus. Se você ler Gênesis, Apocalipse todos os dias até o último da sua vida, você não vai conhecer quase nada desse Deus. Sabe por quê? Porque Ele é abundantemente maior. Porque os nossos pensamentos não são do Senhor. Porque na nossa cama nós não conseguimos imaginar que céu é esse que Ele está preparando para mim e para você. Mas Ele está preparando. Jesus disse: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Eu pergunto para você: você já pediu alguma casa para Deus? Você nunca ousou pedir uma casa para Deus? Pois peça, porque ela já está sendo pronta. Talvez Ele entregue um protótipo aqui nesse mundo, mas lá em cima, a casa que Ele preparou para cada um de nós é muito maior do que nós imaginamos. É isso que eu quero que você ouça essa noite, meu irmão, minha irmã. Para que você não venha desanimar. Para que você não venha duvidar de que Ele é maior. Tantas pessoas têm experimentado pelo mundo afora um Deus maior do que eles imaginam. Como eu disse no começo, para encerrar, esse versículo aqui estava dentro de um contexto, dentro de um vídeo que me mandaram. E esse vídeo conta a história de um jogador de basquete dos Estados Unidos. Ele era um africano de um país pobre. A mãe tinha 10 filhos, aquela miséria. E um dia um missionário passou pelaquela vila e ensinou para a mãe deles esse versículo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ela não sabia ler, ela só conseguiu gravar isso. E ele conta que todos os dias aquela mulher falava, a mãe dele falava para ele: o meu Deus é abundantemente maior do que eu imagino. E isso foi passando e ele foi crescendo, os irmãos foram crescendo, e um dia ele falou assim: eu quero ser um médico. E ele disse que ele apanhava dos irmãos, que os irmãos falavam para ele assim: você vai ser um médico? Você está louco? Gente mal vai crescer, não tem nem comida, vai ser médico. Ele falou assim: eu vou. Interessante que ele foi o maior da casa, ele chegou a 2,18 metros. Ninguém alcançava, ele disse que ele levava uns petelecos na orelha dos irmãos mais velhos. Depois que ele chegou a 2,18 metros, ninguém alcançava mais a orelha dele. Ninguém queria também mais bater nele. E aí ele falou que um dia ele estava caminhando numa estrada de terra descalço, e um homem passou com um carro e voltou. E falou assim: você quer ir para os Estados Unidos hoje? Aí ele falou assim: eu quero. Ele era dono de um time de basquete dos Estados Unidos. Ele se tornou um grande atleta. A sua altura o ajudou a fazer muitas coisas. E quando ele estava para se aposentar, ele chegou e disse: quando eu saí de lá, eu queria ser um médico. Mas para Deus isso era muito pouco. Deus me deu um hospital. Hoje, no país onde eu moro, eu tenho um dos melhores hospitais, com uma junta médica, com os melhores equipamentos que eu pude levar dos Estados Unidos.
estão todos lá. Eu queria ser apenas um médico. Deus me deu vários médicos. Sabe por quê? Porque ele acreditou naquilo que a mãe dele disse. O meu Deus é abundantemente maior do que eu imagino. Não espere que Deus alcance as suas expectativas. Ele vai além. E talvez os seus planos hoje ainda não estão dando certo porque não estão dentro dos planos de Deus. Porque o que Ele pensou para mim e para você é abundantemente maior. E vai além do que pedimos ou que pensamos. Era isso que eu queria dizer para vocês essa noite. Esse Deus continua do nosso lado. Não acredite em um Deus menor do que isso. Porque o Deus maior que você acredita não está nem perto do Deus que nós conhecemos. Porque Ele é abundantemente maior e mais poderoso para cuidar de nós e para velar por cada um de nós, até o dia de que Ele vier nos buscar. Naquele dia você vai entender um pouco mais e você vai poder conversar com o autor dessa carta, o apóstolo Paulo. E aí você vai ver nos olhos dele quem é esse Deus que ele conhece agora. Quando aquele carrasco passou o machado no pescoço do apóstolo Paulo, foi aí que ele começou a conhecer a Deus. Amém? Espero que você tenha compreendido, meu irmão. E por onde você ande, e por onde quer que você vá, Ele continua sendo o mesmo Deus, e o será para todo o sempre. Vamos nos pôr de pé.